Pare de tentar sozinho. Dependa de Deus e veja o que acontece. Há um limite em que o coração humano simplesmente não aguenta mais. Há um ponto da jornada em que as forças se esgotam, os planos falham, as estratégias não funcionam mais e o fardo se torna pesado demais para ser carregado sozinho. Muitos estão tentando vencer batalhas internas, restaurar famílias, manter aparências, controlar o futuro, superar traumas, tudo com suas próprias mãos, tentando provar que ainda são capazes. Mas chega um momento em que Deus permite que tudo desmorone. Não para destruir, mas para libertar. Para ensinar que a vitória nunca esteve na força do braço, mas na rendição do coração. Quantas vezes você já tentou consertar o quebrou? Quantas noites mal dormidas, planos refeitos, tentativas frustradas e ainda assim, tudo continua fora do lugar? Talvez hoje Deus te trouxe aqui para dizer: pare de tentar sozinho, dependa de mim. Eu vou mostrar o que acontece quando você me entrega o controle. Não é sobre passividade, é sobre rendição. Não é sobre desistir da vida, é sobre deixar de lutar com armas erradas e permitir que o Criador da tua história conduza os próximos passos. A palavra de Deus é clara. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmos 37:5. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma chave espiritual que poucos têm coragem de usar. Porque depender de Deus exige abrir mão do controle, aceitar o tempo dele, confiar quando tudo parece contrário e se render quando o ego grita para continuar tentando. Mas é justamente aí que o sobrenatural começa. O lugar onde a sua força termina é exatamente onde o poder de Deus começa a operar com liberdade. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por 15 temas profundos, práticos e espiritualmente transformadores. Você vai entender por que está cansado, vai descobrir os sinais de que Deus já está pedindo sua rendição, vai perceber como o orgulho espiritual impede o avanço, vai mergulhar nas Escrituras como base para cada mudança e, acima de tudo, vai sair daqui com a certeza de que não está sozinho. Nunca esteve. Essa não será apenas mais uma mensagem motivacional. Será um chamado, um reposicionamento espiritual, uma virada de chave na sua forma de se relacionar com o céu. Você vai entender o porquê Deus ainda não respondeu, o que Ele quer te ensinar no silêncio e o que pode acontecer quando você, enfim, parar de tentar sozinho e passar a depender totalmente dele. Se prepare. O que está prestes a ser revelado pode mudar a forma como você enfrenta seus próximos dias. Porque quando você depende de Deus, o que parecia fim se torna recomeço, o que era peso vira testemunho e o impossível se torna inevitável. Está pronto para essa jornada? O peso de tentar ser forte o tempo todo. Há uma dor que poucos reconhecem. Não é a dor da perda, da rejeição ou da traição. É a dor silenciosa de quem carrega tudo sozinho, de quem acorda todos os dias com a alma sobrecarregada e o coração tentando parecer bem. Há uma multidão de pessoas fortes que estão no limite. E talvez você seja uma delas. Alguém que aprendeu a sorrir para esconder as lágrimas, a abraçar quando o que mais queria era colo, a orar por outros enquanto sua própria fé se esfarela por dentro. O mundo aplaude os que aguentam firme. A cultura celebra os que não desabam. Mas o céu não está buscando guerreiros autossuficientes. Está à procura de filhos que reconheçam sua fragilidade e aprendam a depender. E esse é o problema. Aprendemos que chorar é fraqueza, que pedir ajuda é sinal de derrota, que depender de alguém, até mesmo de Deus, é arriscar-se à decepção. Então seguimos carregando tudo nos ombros: responsabilidades, culpas, expectativas, frustrações, e fingindo que está tudo bem. Mas a verdade é que quem tenta ser forte o tempo todo, uma hora quebra por dentro. Porque fomos criados para depender, não da força dos outros, não das circunstâncias favoráveis, mas da presença constante de um Pai que sustenta com mãos invisíveis. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite não é apenas para quem está fraco fisicamente, mas para aqueles que carregam fardos emocionais e espirituais insuportáveis. Quantos estão cansados de fingir que estão bem?
cansados de liderar enquanto se sentem perdidos, de cuidar enquanto se sentem abandonados, de orar enquanto o silêncio do céu parece um grito de indiferença. Talvez o seu maior erro tenha sido tentar sozinho, confiar demais em sua capacidade e pouco na graça, planejar demais com a mente e pouco com o joelho, reagir com o braço quando deveria ter esperado com o espírito. Há um tipo de sofrimento que não é causado pelos outros, nem pelo inimigo, mas pela insistência em fazer tudo sozinho. E há uma saída, mas ela começa com humildade, com a coragem de admitir: Deus, eu não aguento mais assim. Me ensina a depender de Ti. Esse é o ponto de partida da verdadeira libertação. Quando o coração se curva, o céu se abre. Quando a rendição acontece, a graça transborda. Dependência não é fraqueza, é sabedoria. O apóstolo Paulo aprendeu isso na pele. Quando orou para que Deus removesse o espinho na carne, ouviu uma resposta surpreendente: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Não é no esforço que o poder de Deus se manifesta, mas na entrega. Enquanto você tenta provar que dá conta, Deus observa. Mas quando você reconhece que não pode, Ele age. Você não precisa ser forte o tempo todo. Nem é seu papel salvar todo mundo, consertar tudo, ter todas as respostas. Seu papel é depender. Seu lugar de segurança é nos braços do Pai. E talvez tudo o que está dando errado em sua vida seja um convite de Deus para você parar de tentar sozinho e aprender a confiar de verdade. Pare de se sobrecarregar com expectativas que Deus nunca colocou sobre você. Pare de se cobrar por um desempenho que o céu não exige. Ele não quer perfeição, ele quer rendição, não quer o herói da própria história. Quer um filho que reconhece: sem ti, nada posso fazer. Agora, respire fundo. Deixe essa verdade penetrar na sua alma. Você não está sozinho. Nunca esteve. O céu sempre esteve à sua espera. Mas é preciso que você solte o controle, que pare de tentar ser forte o tempo todo e comece a depender daquele que nunca perde uma batalha. Porque quando você depende de Deus, até os desertos florescem. O preço de uma fé sem entrega. Existe um tipo de fé que parece forte por fora, mas é frágil por dentro. Uma fé que acredita em Deus, mas não depende dele, que conhece versículos, frequenta cultos, canta louvores, mas na hora da dor, tenta resolver tudo com a própria força. É uma fé cansada porque foi ensinada a crer, mas não a confiar plenamente. E o resultado? Ansiedade, frustração, crises silenciosas e uma vida espiritual cheia de altos e baixos. Quantos já disseram: eu confio em Deus, mas por dentro estão tentando controlar tudo? A verdade é que confiar sem entregar não é confiar, é se enganar. Fé verdadeira envolve rendição e não apenas expectativa. E muitos estão pagando um alto preço por viver uma fé pela metade. Oram por um milagre, mas já têm um plano B. Jejuam por direção, mas tomam decisões no impulso. Clamam por provisão, mas fazem acordos com o medo. A Bíblia é clara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Mas é justamente aí que muitos tropeçam, porque confiar em Deus exige abrir mão de entender tudo. Exige soltar o controle. E essa é uma luta real para quem foi ensinado a sobreviver com as próprias mãos. Talvez você tenha feito tudo certo, mas nada mudou. Leu a Bíblia, orou, declarou promessas e ainda assim se sente paralisado. E o motivo pode estar justamente aí. Você fez tudo, menos entregar de verdade. Ainda está com as rédeas da sua vida firmes nas mãos. Ainda guarda planos secretos, rotas alternativas, saídas de emergência. Deus não pode governar o que você não entrega. Há um momento em que Deus permite o esgotamento para ensinar dependência. Quando todos os caminhos se fecham, não é castigo, é convite. Ele quer te levar para um lugar onde só a graça sustenta, onde só a voz dele orienta, onde só a mão dele abre portas. Mas para chegar lá, é preciso parar de lutar com as armas da lógica, do orgulho,
da performance, e isso dói. O Evangelho nunca foi sobre força própria. Foi sobre negar-se a si mesmo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Isso não é um chamado ao sofrimento passivo, mas à entrega ativa. A decisão de dizer: Senhor, eu não quero mais ser o piloto da minha vida. Assuma o controle. Mesmo que eu não entenda, eu confio. Não basta saber que Deus é bom. É preciso descansar nessa bondade. Não basta conhecer o texto bíblico. É preciso viver a verdade dele no cotidiano. E essa é a diferença entre quem vive em paz e quem vive ansioso. Um entrega. O outro apenas espera que Deus confirme seus próprios planos. E talvez você esteja exatamente nesse ponto de decisão agora, entre continuar tentando sozinho e finalmente entregar de verdade. A boa notícia é que Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Salmos 51, 17. Quando você se rende, Ele se manifesta. Quando você confessa que não consegue, Ele entra na história e muda tudo. Você quer ver o que acontece quando depende de Deus? Então pare agora mesmo de tentar sozinho. Dobre os joelhos, abra mão do controle, reconheça sua limitação. Porque no momento em que você soltar, Ele vai agir. E quando Deus entra, o impossível se curva, o céu se movimenta e aquilo que parecia fim se transforma em recomeço. O deserto da autossuficiência, onde Deus espera por você. Existe um lugar onde a alma grita, mas o céu parece em silêncio. Onde as forças se esgotam, os recursos se desfazem, e a única companhia é a solidão. Esse lugar tem nome: deserto. E por mais que muitos tentem evitá-lo, há uma verdade espiritual que não pode ser ignorada. O deserto é onde Deus mais revela quem Ele é. Mas não a qualquer um. Ele se revela àqueles que chegam ao fim de si mesmos. O problema é que a autossuficiência nos ensina o oposto. Ela diz: você consegue, você dá conta, você precisa ser forte o tempo todo. E quando acreditamos nisso, começamos a lutar com armas humanas contra gigantes espirituais. Tentamos resolver crises com lógica, restaurar relacionamentos com orgulho e sustentar uma vida que está desmoronando por dentro com um sorriso por fora. Mas o deserto quebra todas as máscaras. Ele expõe quem realmente somos sem a maquiagem da performance. Israel viveu isso de forma literal e espiritual. Depois de serem libertos do Egito, o povo foi levado ao deserto. Não porque Deus os havia abandonado, mas porque ali Ele queria ensinar dependência. Em Deuteronômio 8:2 está escrito: lembra-te de como o Senhor, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhar-te e pôr-te à prova, a fim de saber o que estava no teu coração. Não era sobre o caminho, era sobre o coração. O deserto revela aquilo que a rotina esconde. Enquanto tudo vai bem, é fácil dizer que confiamos em Deus. Mas no silêncio do deserto, quando os céus parecem de bronze, a alma revela onde realmente está apoiada. E se ela estiver firmada na autossuficiência, a queda será inevitável. Porque o deserto não aceita força própria. Ele exige rendição. Mas por que Deus nos permite passar por isso? Porque no deserto, Ele destrói os ídolos que criamos com o nome de fé. Ele desconstrói a imagem de um evangelho baseado em trocas, onde oramos esperando recompensas, servimos esperando aplausos e obedecemos esperando vantagens. No deserto, Deus nos convida a amá-lo por quem Ele é, não apenas pelo que Ele faz. A autossuficiência é um engano sutil. Ela se disfarça de responsabilidade, de maturidade, até de fé. Mas quando não vem acompanhada de rendição, ela se torna uma prisão. Você pode estar liderando, ensinando, cuidando de outros, e ainda assim tentando carregar um peso que não foi feito para suportar. E a prova disso é que no silêncio da madrugada, o cansaço vira lágrima e a força vira cobrança. Por que não está funcionando, você se pergunta? Porque talvez, no fundo, esteja tentando sozinho. Deus permite o deserto não para te destruir, mas para te reposicionar, para tirar você do trono do controle
e colocá-lo de volta no lugar que é dele. No deserto, ele quebra a lógica, suspende os recursos, fecha as portas e sussurra: agora me ouve. E quando finalmente ouvimos, algo muda. A presença dele, antes distante, se torna real. As palavras da Bíblia, antes decoradas, se tornam vida. E as orações, antes repetitivas, se tornam um grito sincero por ajuda. Você não precisa sair do deserto com respostas. Precisa sair dele com dependência. Porque o propósito do deserto é te levar a um lugar onde a única saída seja confiar. Onde o pão não venha do trabalho, mas do céu. Onde a água não brote da força, mas da rocha. Onde a presença de Deus seja suficiente, mesmo que não haja sinais de que tudo vai mudar. Talvez você esteja nesse lugar agora, onde tudo falhou, onde as estratégias se esgotaram, onde a única opção é levantar os olhos e dizer: Senhor, eu não consigo mais. Se você está aí, saiba, Deus te esperava nesse ponto desde o início, porque só quando você para de tentar sozinho é que Ele pode agir por inteiro. Depender de Deus no deserto é o início de um novo ciclo. Um ciclo onde você não precisa mais provar força, porque a graça dele te basta. Onde você não precisa mais esconder dor, porque Ele te conhece por inteiro. E onde a vitória não é o fim do deserto, mas o início de uma vida de plena rendição. Quando o orgulho veste a roupa da força. Você já parou para pensar em quantas vezes chamou de força aquilo que no fundo era orgulho? Existe uma linha muito tênue entre persistência e teimosia, entre fé e autossuficiência. E muitas vezes, ao tentarmos provar para nós mesmos ou para os outros que somos capazes, acabamos impedindo o agir de Deus. O orgulho espiritual é silencioso, sutil e altamente destrutivo. Ele não grita, ele se mascara de responsabilidade, liderança e até espiritualidade madura. O livro de Provérbios 16:18 adverte com clareza: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Essa não é apenas uma frase de efeito, mas um alerta espiritual. Muitos que hoje estão emocionalmente exaustos e espiritualmente travados não perceberam que o peso que carregam não veio de Deus, mas de si mesmos. Eles decidiram caminhar sem perguntar, resolver sem orar, responder sem esperar, agir sem consultar. Tudo isso em nome de uma força que na verdade era medo disfarçado de coragem. O orgulho muitas vezes nasce de uma ferida, de alguém que ouviu na infância que nunca seria nada, de alguém que foi abandonado e decidiu que nunca mais dependeria de ninguém, de alguém que cresceu sendo cobrado por perfeição. Então, sem perceber, a pessoa ergue uma estrutura emocional para se proteger, e essa estrutura se torna uma fortaleza onde nem Deus consegue entrar. Não porque Ele não pode, mas porque Ele não força portas fechadas por dentro. Deus quer te ensinar a depender, e depender é o oposto de controlar. É confiar quando você não entende, é permanecer quando tudo em você quer correr, é calar quando tudo em você quer gritar, é não tomar decisões com base no medo de parecer fraco. Em 2 Coríntios 12:10, Paulo afirma: porque quando estou fraco, então é que sou forte. O mundo diz o contrário. O mundo nos ensina que fraqueza é fracasso, mas o Evangelho nos mostra que a verdadeira força nasce da rendição. Quando deixamos o orgulho nos conduzir, começamos a acumular frustrações espirituais. Oramos, mas não ouvimos. Agimos, mas não vemos frutos. Servimos, mas nos sentimos vazios. Por quê? Porque o orgulho tenta fazer sozinho aquilo que só Deus pode realizar. E o resultado disso é cansaço, desgaste, desânimo. Você olha para dentro e percebe que algo está fora do lugar, mas não sabe exatamente o que. Talvez agora você saiba. É o orgulho vestindo a roupa da força. Há um momento na jornada cristã em que Deus vai te confrontar com isso. E não será para te envergonhar, mas para te libertar. Ele vai mostrar que o seu valor não está no quanto você aguenta, mas no quanto você confia. Ele vai tirar as muletas que você criou para sobreviver, para que aprenda a andar com base na graça. Vai te colocar em situações onde a única saída será se humilhar debaixo da potente mão dele, como diz 1 Pedro
5:6. Talvez a sua maior oração hoje não deva ser: Senhor, me dá força, mas sim: Senhor, quebra o meu orgulho. Porque quando o orgulho cai, Deus assume. E quando Ele assume, milagres acontecem. O coração orgulhoso resiste ao céu, mas o coração quebrantado atrai a glória de Deus. Lembre-se do que diz Isaías 57:15. Habito no alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito. Há poder em reconhecer que você não dá conta. Há cura em confessar que você não consegue mais sozinho. Não é fraqueza admitir que precisa de ajuda, é maturidade espiritual. O verdadeiro guerreiro de Deus é aquele que luta de joelhos, que clama por direção antes de agir, que se recusa a seguir sem a nuvem. Quando você se despe do orgulho, Deus te veste com autoridade. Quando você renuncia ao controle, Ele te cobre com paz. E quando você diz: Senhor, eu não consigo, o céu responde: agora eu posso. Então pare por um instante e reflita. Será que o que você chama de força não é, na verdade, um grito de orgulho travestido de fé? Será que sua teimosia em continuar lutando sozinho não está adiando o milagre que Deus já preparou? Hoje é o dia de parar. Parar de tentar manter tudo sob controle. Parar de carregar pesos que não foram designados a você. E começar a depender. Porque no momento em que você se rende, o céu se move. A pressa que te distancia do propósito. Há momentos em que o problema não é a ausência de fé, mas o excesso de pressa. Em que você acredita que Deus pode agir, mas não aceita o tempo que Ele escolheu para agir. E então o que começa com oração termina em ansiedade. O que começa com dependência termina em descontrole. A pressa tem sido a vilã silenciosa da nossa geração. Ela acelera decisões, aborta processos, gera feridas emocionais profundas e, muitas vezes, nos afasta do centro da vontade de Deus. Em Provérbios 19:2 está escrito: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A precipitação é uma ação que fere o propósito. Quantas vezes você já tomou atitudes tentando ajudar a Deus? Quantas portas você forçou para abrir porque achou que Ele estava demorando? Quantos relacionamentos, projetos ou caminhos você insistiu em seguir, mesmo sabendo que não era o tempo? A pressa sempre gera frutos amargos e muitas vezes colhemos dores porque semeamos ansiedade. A verdade é que dependência de Deus também se manifesta no tempo de espera. Confiar em Deus não é apenas crer que Ele pode, mas aceitar que Ele sabe quando. Abraão, o pai da fé, nos ensina muito sobre isso. Em Gênesis 16, ao não ver a promessa se cumprir no tempo esperado, ele cede à sugestão de Sara e gera Ismael, fora do plano original. O resultado foi conflito, dor e consequências geracionais. A pressa gerou um filho que não era da promessa. E quantos de nós hoje estamos vivendo Ismaéis, emocionais, financeiros, espirituais, frutos de pressa, não de direção divina? A dependência verdadeira reconhece que o tempo de Deus não atrasa, que Ele não trabalha com relógios humanos, mas com propósitos eternos. Em 2 Pedro 3:8 está escrito: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não é apressado, mas também nunca se atrasa. O tempo dele é preciso, pedagógico e perfeito. Ele usa a espera para te preparar, te amadurecer, te blindar emocionalmente e espiritualmente para receber o que Ele quer te dar sem que aquilo te destrua. A pressa também é uma estratégia do inimigo. Ele sabe que se te deixar inquieto, pode te afastar da rota. Que se te mantiver ansioso, você não ouvirá a voz de Deus, mas o barulho da urgência. Por isso, Filipenses 4:6-7 nos exorta com clareza. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Note, o antídoto da ansiedade não é a solução rápida, é a oração perseverante. A paz que te guarda não vem da resposta, vem da confiança.
Quando você tenta acelerar o agir de Deus, acaba atrasando o cumprimento do propósito, porque Deus não compartilha sua glória com ninguém. E quando você insiste em fazer com suas próprias mãos, corre o risco de viver algo que até parece bênção, mas que não tem a presença dele. O verdadeiro milagre não é apenas receber, é saber esperar pelo tempo certo. E isso exige fé, renúncia, silêncio e submissão. Davi foi ungido rei muito antes de subir ao trono. Ele poderia ter tomado o lugar de Saul à força, mas esperou. Foi perseguido, humilhado, rejeitado, mas não abriu mão do tempo de Deus. Por quê? Porque ele sabia que se fosse pela força, sustentaria com a força. Mas se fosse por Deus, seria sustentado pela graça. Você quer algo com esforço próprio ou com provisão divina? A escolha começa em como você lida com o tempo. Pare hoje e questione sua pressa. Será que ela é fruto de fé ou de medo? Será que você quer realmente depender de Deus ou só quer que Ele abençoe seus próprios planos? Voltar a depender do céu é voltar a andar no ritmo de Deus. E o ritmo dele, embora muitas vezes mais lento aos nossos olhos, é sempre mais seguro. É no passo da obediência que a promessa encontra maturidade. Depender de Deus é parar de correr como se tudo dependesse de você. É confiar que enquanto você espera, Deus trabalha. É entender que o processo não é punição, é preparação. Porque no final, quando a promessa se cumprir, você vai olhar para trás e entender: cada espera foi necessária, cada silêncio foi proteção, e cada segundo valeu a pena. A raiz oculta do orgulho disfarçado de força. Um dos maiores obstáculos para depender verdadeiramente de Deus é algo sutil, perigoso e muitas vezes ignorado: o orgulho disfarçado de força. Vivemos numa cultura que glorifica a autossuficiência. Frases como "seja forte", "aguente firme", "não dependa de ninguém" se tornaram lemas emocionais, mas escondem uma armadilha espiritual, a de tentar carregar aquilo que só Deus pode sustentar. O livro de Provérbios 16:18 alerta: o orgulho precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. O problema é que esse orgulho nem sempre se apresenta como arrogância. Muitas vezes ele se disfarça de resiliência, responsabilidade ou até mesmo fé madura. Mas no fundo, é a recusa em depender totalmente de Deus. É a crença de que você precisa dar conta de tudo sozinho, de que pedir ajuda é fraqueza, de que mostrar vulnerabilidade é pecado. Isso não é força, isso é fardo. A Bíblia nos mostra que até os maiores homens e mulheres de Deus entenderam seus limites. Moisés, diante da responsabilidade de libertar o povo, clama em Êxodo 4:10: "Ah, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar." Davi, o grande guerreiro e rei, escreve em Salmos 61:2: "Leva-me para a rocha que é alta demais para mim." O apóstolo Paulo, mesmo sendo um gigante espiritual, reconhece em 2 Coríntios 12:10: "Quando sou fraco, então é que sou forte." Veja, todos esses gigantes de fé chegaram à mesma conclusão: força verdadeira não vem de si mesmo, mas da dependência total de Deus. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa manter uma imagem de força enquanto dentro de você tudo está ruindo. A verdadeira força começa quando você admite a fraqueza, porque é aí que a graça entra. Deus não age onde há máscara, Ele age onde há verdade. Ele não multiplica aparências, Ele transforma corações quebrantados. Por isso, Isaías 57:15 diz que Deus habita com o contrito e abatido de espírito. Quando você tenta vencer com suas próprias estratégias, você pode até conquistar algo, mas será drenado emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Já percebeu como tentar resolver tudo sozinho te cansa mais do que resolve? Como buscar ter razão em tudo, manter controle, calar a dor, fingir que está bem, acaba te afastando da presença que realmente cura. Muitos estão espiritualmente exaustos porque ainda não entenderam que força na Bíblia não é ausência de fraqueza. É entrega total à vontade de Deus.
A figura mais forte do Novo Testamento é Jesus. E mesmo ele, no Getsêmani, disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele não se envergonhou de demonstrar angústia, dor, lágrimas, mas foi justamente por confiar no Pai que venceu a cruz. A força de Cristo não estava em parecer invulnerável, mas em obedecer até o fim. Muitos têm orado por libertação, mas ainda não abriram mão do controle. Ainda estão tentando mostrar que conseguem. Mas a dependência real começa quando você diz: Senhor, eu não quero mais fazer do meu jeito. E esse é o maior ato de força espiritual que existe. Porque o orgulho afasta a graça, mas a humildade atrai o céu. Tiago 4,6 declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A resistência que você sente talvez não seja ataque espiritual. Talvez seja a mão de Deus segurando você para que não ande sem Ele. Talvez, em vez de abrir caminhos, Ele esteja te chamando para um lugar de rendição. Um lugar onde você larga o fardo, remove a capa da autossuficiência e assume: Senhor, sem Ti eu não posso. Hoje é o dia de quebrar essa raiz, de parar de lutar com a força do braço, de parar de tentar manter uma força que está te esmagando por dentro. Não é fraqueza dizer que precisa de Deus, é sabedoria. E a partir desse reconhecimento, você começa a experimentar um tipo de força que não se esgota, a força que vem da graça, da presença e do Espírito Santo. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Foi criado para caminhar em parceria com o Criador. Entenda isso. Deus não quer ver você vencendo por fora, enquanto desmorona por dentro. Ele quer ser o seu sustento em cada detalhe da jornada. E para isso, você só precisa dar um passo. O passo da dependência verdadeira. Quando sua luta é contra Deus e você ainda não percebeu. Há batalhas na vida que não são contra o inimigo, não são contra pessoas, nem mesmo contra circunstâncias. Há lutas que travamos sem perceber que o verdadeiro conflito é com Deus, porque insistimos em um caminho, em uma decisão, em uma estratégia que Ele já disse não. E quanto mais avançamos, mais tudo parece travado, confuso, pesado. O corpo está cansado, a mente está esgotada, o coração está aflito, e ainda assim não paramos. Continuamos insistindo. Mas a verdade é que estamos lutando contra a direção que o próprio Deus já revelou. Em Atos 26:14, quando Paulo ainda era Saulo, o Senhor o confronta com uma frase que ecoa até hoje: Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, Deus estava dizendo: você está se machucando tentando resistir à minha vontade. Quantas vezes fazemos o mesmo? Achamos que estamos sendo persistentes, corajosos, determinados, mas na verdade, estamos apenas sendo teimosos com algo que Deus já nos mostrou que não é para continuar. A sensação de estagnação pode ser, sim, uma guerra espiritual, mas também pode ser o próprio Deus travando o ambiente para que você pare e ouça. Há portas que não se abrem porque Ele está nos protegendo, relacionamentos que não fluem porque Ele está nos libertando, caminhos que não avançam porque Ele está nos realinhando. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Jonas tentou fugir da missão que Deus lhe deu. Achou que podia controlar o plano divino, mas acabou no ventre de um peixe até reconhecer: não dá para lutar contra a vontade de Deus. Jacó lutou a noite toda com o anjo em Gênesis 32. Ele queria a bênção, mas primeiro precisou ser ferido na coxa, um símbolo de rendição. Às vezes, nossa maior vitória espiritual começa quando deixamos de lutar contra Deus. E aqui está um ponto essencial. Não é porque você está sofrendo que está sendo atacado. Às vezes o sofrimento é o megafone de Deus para te despertar. O desconforto pode ser misericórdia. A frustração pode ser livramento. A dor pode ser sinal de que você está fora da rota. E enquanto você continuar tentando resolver do seu jeito, Deus continuará permitindo que o céu fique em silêncio. Porque Ele não vai apoiar um plano que te afasta da vontade dEle. Romanos 12:2 nos lembra: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. A questão não é se Deus quer te abençoar. A questão é, você está disposto a se alinhar à vontade dele, mesmo que isso custe os seus próprios planos? Talvez você esteja pedindo forças para continuar algo que Deus quer que você abandone. Ou esteja orando para que um projeto dê certo, mas Deus já te mostrou que aquele projeto nasceu da ansiedade e não da direção. Não adianta insistir em manter vivo aquilo que ele já declarou fim. Não adianta tentar consertar aquilo que ele quer que você entregue. Lutar contra Deus é sempre uma guerra perdida. E o maior dano não é o externo, é o interno. A alma se esgota, a fé se afunda, o coração se endurece. Mas aqui está a boa notícia. Deus não desiste de você, mesmo quando você tenta resistir a Ele. Ele espera você se cansar para então te curar. Ele permite o colapso para então reconstruir com base sólida. Ele espera sua rendição, não como punição, mas como porta para a restauração. Voltar atrás, desistir do próprio controle, abrir mão de um plano, não é fracasso. É obediência. É maturidade. É prova de que você está pronto para depender de Deus de verdade. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Se você sente que está lutando contra tudo e contra todos, pare e pergunte: não estaria lutando contra o próprio Deus? Hoje, talvez, a batalha que você precisa vencer não seja externa, é interna. E a arma mais poderosa que você pode usar nesse momento é a rendição total. Porque enquanto você estiver tentando fazer do seu jeito, Deus não vai fazer do jeito dele. Mas no momento em que você soltar o controle, reconhecer a soberania e depender de verdade, você verá que a guerra cessa, porque ela nunca foi sua. Era Deus tentando te ensinar que a vitória vem quando paramos de lutar contra Ele e começamos a andar com Ele. A dependência que liberta, quando o fraco diz eu sou forte. Há uma inversão divina que desafia toda a lógica humana. Enquanto o mundo valoriza a força, a autossuficiência, o desempenho e o sucesso conquistado por mérito próprio, o reino de Deus opera por um princípio oposto. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Isso não é um discurso religioso de consolo para os que perderam o controle da vida. É uma chave espiritual, uma verdade profunda revelada em 2 Coríntios 12:10, onde Paulo afirma: quando sou fraco, então é que sou forte. Essa declaração não é fruto de conformismo, é fruto de rendição. Paulo não estava desistindo da guerra, estava assumindo sua posição no exército de Deus. Quando ele reconhece sua fraqueza, está abrindo espaço para que a força de Deus opere sem resistência humana. É nesse lugar de total dependência que milagres acontecem. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Ele não compartilha a autoria da vitória. Ou você confia nele por inteiro, ou estará sempre tentando ajudar Deus com sua própria força e se frustrando por isso. A libertação que muitos precisam hoje não é apenas de um vício, de um relacionamento destrutivo ou de uma dívida financeira. A libertação mais urgente é da ilusão de que ainda é possível vencer sozinho. A dependência de Deus não é sinal de fraqueza. É o maior ato de sabedoria e coragem espiritual. É admitir que você chegou ao fim de si mesmo e, por isso, está pronto para começar de verdade com Ele. Em Isaías 40:29 está escrito: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Deus não rejeita os fracos. Ele os procura. Ele não exige performance. Ele exige entrega. Enquanto você continuar tentando se mostrar forte, mesmo quebrado por dentro, você continuará sem acesso à força que realmente sustenta. Mas quando você abre a mão do orgulho e diz com sinceridade: Senhor, eu não consigo mais, é aí que os céus se movem. Olhe para Davi, um jovem pastor sem armadura, sem treinamento de guerra, sem a aparência de um herói, mas totalmente dependente do Senhor. Enquanto os soldados de Israel tremiam diante de Golias com todas as suas armas humanas, Davi foi com uma funda e uma fé inabalável. Ele sabia que não era sua força que derrubaria o gigante, e foi exatamente por isso que venceu.
A vitória dele foi a prova de que a dependência de Deus é mais letal do que qualquer espada. Mas essa dependência não se manifesta apenas em momentos extremos. Ela precisa ser cultivada todos os dias, em cada decisão, em cada pensamento, em cada reação. É nesse terreno fértil da rendição diária que a graça de Deus floresce. Filipenses 4,13 não diz posso todas as coisas apenas. Diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O sujeito da força é Cristo, não você. Há pessoas que vivem esgotadas porque estão tentando ser para os outros o que só Deus pode ser. Tentam carregar fardos que nunca foram designadas a suportar. Assumem responsabilidades que deveriam ser entregues em oração. E o resultado é o colapso emocional, físico e espiritual. A libertação começa no reconhecimento. Eu não sou suficiente, mas o meu Deus é. E aqui está o segredo. A dependência de Deus não tira sua dignidade. Ela devolve, porque quando você se rende a Ele, você descobre quem realmente é. Um filho amado, sustentado, guardado, guiado. Não alguém tentando sobreviver na força do próprio braço, mas alguém que pode descansar sabendo que o Pai já está cuidando de tudo. Essa dependência gera liberdade. Liberdade do medo do amanhã. Liberdade da necessidade de controlar tudo. Liberdade da ansiedade. Porque quando o seu coração confia, sua alma descansa. Salmos 62:1 afirma: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Essa é a fé que move o sobrenatural. Se hoje você está fraco, cansado, sem saber como continuar, não tente esconder isso de Deus. Ele já sabe. E mais do que isso, Ele está esperando justamente esse momento para agir. Porque só quando o vaso se reconhece quebrado é que o oleiro pode começar a restaurar. Dependa de Deus e veja o que acontece. O que você chama de fim, Ele chama de ponto de partida. O que você vê como ruína, Ele vê como matéria-prima para a glória. O que para você é dor, para Ele é porta. A vontade de Deus é melhor que o teu plano. Há momentos em que a mente humana projeta um futuro, organiza planos, estrutura caminhos. E de repente, tudo desaba. As portas que pareciam certas se fecham, os relacionamentos que pareciam promissores se rompem, as oportunidades evaporam. Nessas horas é comum o coração se revoltar e questionar: Deus, por que não deu certo? Mas a pergunta correta não é porque algo não aconteceu. A pergunta que abre os céus é: qual é a tua vontade, Senhor? Porque a verdade é simples e profunda. A vontade de Deus é sempre melhor que o seu melhor plano. Provérbios 19:21 revela: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E isso não é castigo, é proteção. O que você chama de perda pode ser livramento. O que você insiste em chamar de atraso pode ser um alinhamento divino. Deus não tem compromisso com os teus planos. Ele tem compromisso com o teu destino. E às vezes, para te levar até lá, Ele vai frustrar o que você achava que era certo. Quando você depende de Deus, aprende a confiar mesmo sem entender. Aprende a descansar mesmo quando o caminho é desconhecido. Porque a dependência verdadeira não é apenas aceitar a vontade de Deus depois que tudo dá certo. É se submeter à vontade dele quando tudo parece dar errado. É crer que Ele vê além, que conhece o fim desde o começo, e que nenhuma lágrima é desperdiçada no seu plano perfeito. Jesus nos ensinou isso no jardim do Getsêmani. Em um momento de angústia extrema, suando gotas de sangue, Ele expressa sua humanidade. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Mas não parou aí. Ele completa com uma frase que deveria ecoar em nossas orações. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Esse é o ápice da dependência. Não é a ausência de dor, mas é a entrega total, mesmo em meio à dor. Muitos vivem frustrados porque querem que Deus abençoe seus próprios planos, mas não se dispõem a ouvir os planos de Deus. A vida cristã não é uma jornada onde Deus cumpre os nossos desejos.
É uma jornada onde nós nos rendemos aos desejos dele. E, paradoxalmente, quando fazemos isso, descobrimos que os sonhos dele são sempre maiores, mais profundos e mais satisfatórios do que os nossos jamais seriam. Jeremias 29:11 nos traz uma promessa eterna. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Note que ele diz, planos que eu tenho. Isso significa que mesmo quando tudo parece sem rumo, há uma rota traçada nos céus. Você não está perdido. Você está sendo realinhado. O problema é que na tentativa de manter o controle, muitos resistem à vontade de Deus. Oram pedindo direção, mas agem por impulso. Pedem portas abertas, mas tentam arrombar janelas. E isso só gera desgaste, ansiedade, desilusões. Mas quando você diz com fé, Senhor, eu abro mão do meu plano, eu aceito o teu caminho, então os céus se movem. Porque o Senhor honra os que o honram com confiança. Não significa que será fácil. Confiar na vontade de Deus pode te levar por caminhos estreitos, por desertos, por processos que exigem renúncia. Mas cada etapa será necessária, porque Deus não está construindo apenas um destino, Ele está construindo você. E para chegar onde Ele te prometeu, você precisará ser lapidado, moldado, transformado. Isso é graça, isso é amor, isso é dependência real. Lembre-se do que Romanos 12:2 nos ensina. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa vontade é boa, mesmo quando você não entende. É agradável, mesmo quando te tira da zona de conforto. E é perfeita, mesmo quando parece confusa. Pare de lutar contra a vontade de Deus como se fosse punição. Comece a abraçá-la como direção. Porque quando você se alinha ao plano do céu, o que parecia atraso vira propósito, o que parecia perda vira testemunho, e o que parecia o fim vira renascimento. A vontade de Deus é melhor do que tudo aquilo que você tanto insistiu em manter. Confie, entregue, dependa e veja o que acontece. Quando a fé supera o desespero. Você já sentiu que chegou no seu limite? Quando os recursos se esgotam, as forças desaparecem e o coração se enche de desespero, é aí que a verdadeira fé começa a falar mais alto. Não é aquela fé bonita de palavras ensaiadas, mas a fé rasgada, crua, nascida da dor, forjada no meio do caos. É nesse lugar que muitos desistem. Mas é exatamente nesse ponto que Deus começa a agir. O fim do teu controle é o início da intervenção dele. O desespero tem o poder de nos cegar, nos fazer agir por impulso, tomar decisões baseadas na emoção e não na direção. Foi assim com Saul, que diante da pressão, ofereceu sacrifício sem esperar Samuel. 1 Samuel 13:8-14. O medo o dominou e a fé ficou em silêncio. Resultado, perdeu o que Deus havia prometido. Mas há um caminho diferente. Quando o desespero vier, escolha esperar, escolha confiar. Porque quem confia não entra em pânico, entra em oração. É preciso entender que a fé que agrada a Deus não é passiva, é resistente. Hebreus 11:1 afirma que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que mesmo sem evidências visíveis, você permanece firme, não porque sente, mas porque crê. Fé não é ausência de dúvida, é decisão de continuar mesmo com a dúvida sussurrando no ouvido. É declarar com lágrimas nos olhos: Senhor, eu não vejo saída, mas confio que Tu és a saída. Quando Jesus foi chamado para ir até a casa de Jairo, a filha já estava morta. Marcos 5:35-36. Os mensageiros disseram: Não incomodes mais o mestre. Era o desespero tentando silenciar a fé. Mas Jesus olhou nos olhos de Jairo e disse: Não temas, crê somente. Essa frase ecoa até hoje. Não importa o que morreu, o que parece impossível ou irreversível. Quando você depende de Deus, o desespero perde força e a fé ganha voz.
A oração é a arma mais poderosa contra o desespero. Ela te coloca de volta no eixo. Enquanto o mundo te empurra para agir rápido, Deus te convida a entrar no esconderijo dele. E ali, no secreto, ele te fortalece. Salmos 46:1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não está distante. Ele está bem presente. E quando você se cala para ouvir, ele fala. Quando você para de correr em círculos, ele começa a abrir caminhos. É necessário discernir a diferença entre agir por fé e agir por desespero. Fé espera, desespero atropela. Fé consulta a Deus, desespero se apoia no próprio entendimento. Fé olha para o alto, desespero olha para os lados. E é por isso que depender de Deus exige disciplina emocional. Não é negar a realidade, mas escolher não ser guiado por ela. É ver o mar à frente, os egípcios atrás, e mesmo assim dizer como Moisés: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Você não precisa de uma solução urgente, você precisa de uma direção certa, e ela vem quando a fé é maior do que o desespero. Respire, confie, ore, espere. Porque o desespero pode até gritar mais alto, mas a fé tem o poder de mover o céu. E quem se firma em Deus, ainda que tudo ao redor desabe, permanecerá de pé. Deus não precisa de ajuda, precisa de espaço. Quantas vezes você tentou dar uma forcinha para Deus? Tentou resolver com as próprias mãos aquilo que só o céu poderia operar? A intenção pode até parecer boa, mas a consequência é sempre a mesma: confusão, frustração e atraso no propósito. Deus não está em busca de ajudantes ansiosos. Ele procura corações rendidos. Ele não precisa que você resolva, precisa que você permita. O maior obstáculo para o mover divino, muitas vezes, não é o diabo, mas a falta de espaço que damos para ele agir. Quando Abraão tentou acelerar a promessa, nasceu Ismael. Gênesis 16. Ele e Sara decidiram resolver com estratégias humanas aquilo que Deus já havia prometido cumprir sobrenaturalmente. O resultado foi um filho fora do tempo, que gerou conflito e dor. Deus não mudou sua promessa, mas Abraão teve que lidar com as consequências de ocupar o lugar que era de Deus. Essa história é um alerta. Quando tentamos controlar o processo, perdemos a paz que vem com a dependência total. Dar espaço para Deus é mais difícil do que parece, porque exige renúncia do controle, do imediatismo, da vontade de saber todos os detalhes. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Perceba, não é confiar em parte, é confiar de todo o coração. Não é entender, é reconhecer. Não é ajudar, é permitir que ele direcione. Você pode estar preso em um ciclo porque continua tentando resolver com força, com lógica, com planos humanos. Mas há batalhas que não se vencem com esforço, e sim com entrega. Deus não é limitado pela sua fraqueza, ele é limitado pela sua resistência. Quando você tenta agir por si, assume o papel que é dele. E onde há soberba espiritual, há bloqueio no fluir. O orgulho espiritual muitas vezes se esconde no discurso piedoso de "estou fazendo a minha parte". Mas a verdadeira fé começa quando você diz: Senhor, eu não vou mais tentar, eu vou apenas confiar. Jesus é o maior exemplo disso. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e se entregou à vontade do Pai. Filipenses 2, 6, 8. No Getsêmani, ele não disse: vamos resolver isso de outro jeito, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o ponto-chave. A dependência que libera o agir de Deus nasce da rendição absoluta. Não é sobre desistir do que é certo, mas de parar de insistir com o que é seu, para viver o que é dele. Se você sente que está cansado de lutar e nada muda, talvez seja a hora de sair da frente. Deus não se move enquanto você estiver ocupando o espaço dele, e esse espaço é espiritual, emocional e prático. Pare de negociar com o céu,
Pare de tentar equilibrar fé com controle. O que Deus quer é simples: entrega total, não parcial, não condicional. Entrega que se expressa na oração silenciosa que diz: eu não entendo, mas confio. E é nessa atmosfera que o milagre nasce. Lembre-se de João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é o segredo para viver o sobrenatural. Quanto menos de você, mais de Deus. Quanto mais espaço você der, mais manifestação você verá. E quando Deus ocupa o centro, tudo volta ao lugar. O descanso que desbloqueia o milagre. Descansar em Deus não é desistir, é confiar. É entregar a Ele as rédeas do impossível, sabendo que a sua parte termina onde a soberania divina começa. Muitas pessoas vivem em constante desgaste emocional e espiritual porque confundem fé com ansiedade disfarçada de ação. Elas oram, mas não descansam. Entregam, mas não soltam. Clamam, mas não esperam. E por isso vivem paralisadas num ciclo de exaustão, achando que Deus está em silêncio, quando, na verdade, Ele só está esperando que o coração se aquiete. O Salmo 46:10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma ordem clara. O aquietar é o pré-requisito para reconhecer quem Deus é. Não se trata apenas de parar fisicamente, mas de silenciar as vozes internas, as pressões externas, as expectativas humanas. O descanso bíblico é um ato de guerra espiritual, porque é justamente no momento em que você decide não reagir com a carne que o Espírito Santo começa a agir com poder. Muitas respostas do céu estão retidas porque o coração ainda está agitado. E Deus não opera em meio ao caos da incredulidade. Em Isaías 30:15, ele diz: na conversão e no descanso está a vossa salvação, na quietude e na confiança, a vossa força. O que isso quer dizer? Que a salvação de determinadas áreas da sua vida depende diretamente da sua postura de descanso. O descanso não é um estado passivo, mas uma declaração de fé ativa. Deus está no controle e eu não preciso me desesperar. Jesus, durante uma das maiores tempestades, dormia no barco. Marcos 4:38-39. Os discípulos, apavorados, acordam o mestre e ele se levanta, repreende o vento e o mar e pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O descanso de Jesus no meio da tempestade era a prova da sua confiança no Pai. E o que ele espera de nós é o mesmo. Um tipo de fé que silencia a ansiedade, que cala o pânico, que repousa em paz, mesmo quando tudo fora do controle humano parece gritar. Descansar não significa ausência de lutas, mas presença de convicção. É saber que a porta ainda está fechada, mas que o dono da chave está no comando. É ter contas a pagar e ainda assim declarar: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. É estar doente, mas crer. Pelas suas pisaduras fui curado. Isaías 53:5. O descanso é fé em estado puro. É a alma que confia, mesmo sem entender. Se você tem lutado, tentado resolver, buscado soluções e nada tem se movido, talvez seja o momento de parar. Não para desistir, mas para descansar. Porque o descanso é o ambiente onde o milagre respira, onde o agir divino encontra espaço para se manifestar. Deus está dizendo: deixe eu ser Deus. E quando você obedece essa ordem, o céu se move. Então, feche os olhos da ansiedade e abra os olhos da fé. Descanse. Porque quando você descansa, Deus trabalha. E quando Deus trabalha, o impossível se torna inevitável. O fim do esforço humano é o início do sobrenatural. Chega um momento em que tudo o que era possível fazer já foi feito. Todas as portas foram batidas, todas as estratégias tentadas, todas as orações repetidas em lágrimas. Mas parece que nada se move, nada avança, nada responde. Esse momento é crítico, mas também decisivo. É o lugar onde muitos desistem, mas onde Deus mais deseja agir. Porque é exatamente aí que o céu se manifesta com poder, quando o homem reconhece que acabou. O fim da força humana é o começo do sobrenatural de Deus. Em 2 Crônicas 20,
encontramos o rei Josafá diante de um exército inimigo maior e mais forte do que o seu. Ele clama a Deus e diz: "Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti." 2 Crônicas 20:12. Essa é a confissão que muda tudo. Quando você admite que não tem mais recursos, nem respostas, mas ainda tem fé, você convida o céu para entrar em cena. Deus responde àquele povo com uma palavra: "Nesta batalha, não tereis que pelejar. Tomai posição, permanecei firmes e vede o livramento que o Senhor vos concederá." Versículo 17. É o mesmo princípio de Êxodo 14:14. A guerra não era deles, a guerra não é sua. O sobrenatural não acontece quando ainda achamos que podemos controlar tudo. Ele se manifesta quando a entrega é total, radical e irreversível. Enquanto você mantiver uma reserva de autossuficiência, Deus observará à distância. Mas no dia em que você se esvaziar de você mesmo e se render por completo, então Ele encherá o cenário com a sua glória. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5:25-34, já havia gasto tudo com os médicos. Ela tentou por todos os meios resolver seu problema por conta própria. Quando tudo falhou, ela se lançou aos pés de Jesus com fé. E ali, naquele ato de desespero santo, o milagre aconteceu. O sobrenatural de Deus é atraído pela dependência genuína. Não é sobre fazer mais força, é sobre entregar o controle. O apóstolo Paulo entendeu isso em meio às suas tribulações. Ele escreveu: "Porque quando estou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios 12:10. Isso parece contraditório, mas é a chave do reino. Deus não opera em quem se acha forte, mas em quem se reconhece fraco e busca nele a verdadeira força. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, frustrado, sem saber mais como continuar. E é exatamente isso que Deus queria ouvir, porque agora, com as suas mãos vazias, Ele pode encher sua vida com a manifestação dele. O fim da linha, para você, é o ponto de partida para Deus. Ele não está esperando que você vença. Ele está esperando que você pare de tentar vencer sozinho. A maior barreira para o sobrenatural é o orgulho sutil de quem quer resolver tudo por si mesmo. Mas o maior destravamento da fé acontece quando você diz: "Senhor, eu não posso mais, mas eu creio que Tu podes." E essa confissão abre os céus. O fim da sua tentativa é o início do mover de Deus. Por isso, se você sente que está no limite, saiba, você está no lugar exato onde o milagre pode acontecer. Não recue, não desista, não tente mais sozinho. Apenas dependa de Deus. E prepare-se, porque o sobrenatural não é mais uma possibilidade, é uma promessa. E quando Deus entra em cena, tudo muda. Quando Deus age, ninguém impede. Quando Deus decide se levantar em favor de alguém, não há muralha alta o suficiente, nem corrente forte o bastante que consiga resistir ao seu agir. O céu não depende das condições naturais para operar. Ele não espera que tudo esteja certo ao redor para agir. Ele apenas espera que o coração esteja rendido, que a confiança esteja firme, que a fé esteja posicionada. Porque o agir de Deus não é limitado pela lógica humana, pela opinião de terceiros, nem pelas circunstâncias contrárias. Quando Ele entra em ação, tudo muda. Isaías 43:13 diz: "Agindo eu, quem impedirá?" Essa é uma afirmação com peso de decreto. Não é uma pergunta em tom de dúvida, mas uma proclamação de autoridade. Quando Deus se move, nenhum obstáculo permanece. Não há inferno que resista, não há sentença que prevaleça, não há enfermidade que continue, não há porta que fique fechada. Quando Ele decide agir, Ele não consulta o diagnóstico, não pede permissão aos inimigos, nem depende de estatísticas. Ele apenas age, e age com soberania. Muitos tentam fazer as coisas acontecerem na força do braço, mas enfrentam portas trancadas, resistências, frustrações. Mas aquele que escolhe depender de Deus atrai o seu tempo perfeito. A intervenção divina nunca é atrasada, nunca é insuficiente. Ela chega com precisão, com intensidade e com propósito. A Bíblia está repleta de exemplos disso.
Na travessia do Mar Vermelho, o povo estava cercado, mar à frente, exército atrás, deserto ao redor. Eles não tinham saída. E foi exatamente aí que Deus abriu um caminho onde não havia. Êxodo 14:21 registra que Moisés estendeu a mão, e o Senhor fez o mar se abrir com um forte vento. Não foi sorte, não foi coincidência, foi intervenção sobrenatural. O mar se abriu, o povo passou e os inimigos foram destruídos. O que era impossível se tornou testemunho. E tudo começou quando eles pararam de tentar lutar sozinhos e decidiram obedecer e confiar. Outro exemplo marcante é o de Daniel na cova dos leões. Ele não tentou fugir, não se justificou diante do rei. Ele apenas permaneceu fiel. E Deus fechou a boca dos leões. Daniel 6:22. Quando Deus age, até o que naturalmente deveria devorar se cala. O ambiente mais hostil se transforma em altar de livramento. O que era para ser fim se torna recomeço. E tudo isso começa com uma decisão: parar de lutar com as próprias mãos e deixar Deus lutar por você. Quando você entrega totalmente a situação nas mãos de Deus, Ele não só age, como faz questão de mostrar que foi Ele quem agiu. Para que ninguém leve a glória, para que fique claro que foi o sobrenatural dele que interveio. Muitas vezes, o que Deus está esperando não é que você se esforce mais, mas que você descanse mais nele. Que você abra mão do controle, da pressa, da ansiedade e confie. É por isso que o Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é omissão, é posicionamento. É uma postura de fé. É dizer: Senhor, a batalha é tua, eu confio. E quando você faz isso, o céu responde. Deus entra no campo. E quando ele entra, ninguém impede. Você pode até estar cercado, pressionado, sem forças, mas não está sozinho. E mais importante, o que está por vir não depende da sua capacidade, e sim da fidelidade dele. Então, aquiete o coração, pare de tentar sozinho. E prepare-se para ver o impossível se tornar realidade diante dos seus olhos. A promessa se cumpre quando você descansa em Deus. Há um ponto da jornada em que Deus não está mais pedindo esforço, mas rendição. Ele não quer que você tente mais, lute mais, sufoque mais. Ele quer que você confie, descanse e dependa totalmente dele. Porque a promessa não se cumpre pela insistência humana, mas pela fidelidade divina. É quando você entende que não precisa mais se provar, que não precisa mais carregar tudo sozinho, que o céu se move com liberdade. A Bíblia nos lembra de forma constante que a força do homem tem limite, mas a graça de Deus é infinita. Em Zacarias 4:6 está escrito: Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É nesse ponto que tudo muda, quando você solta o peso e entrega nas mãos de quem realmente pode transformar o que os olhos humanos jamais imaginariam. É nesse momento que a promessa sai do papel e entra no tempo de Deus. Muitos estão esgotados, não por falta de fé, mas por tentar fazer do seu jeito. Estão orando, mas ainda controlando. Estão crendo, mas ainda resistindo à entrega total. Deus não divide o comando com ninguém. Ou ele é o Senhor de tudo ou não é Senhor de nada. Enquanto você insistir em conduzir a própria história, ele observa. Mas no instante em que você diz: eu não consigo, mas o Senhor pode, o sobrenatural começa a acontecer. A jornada da fé sempre exigirá renúncia do controle. Abraão aprendeu isso quando subiu ao monte com Isaque. Ele não entendia o processo, mas confiava no Deus da promessa. E foi exatamente no lugar da obediência que Deus proveu. Gênesis 22, 13 e 14. O carneiro preso no arbusto já estava lá, mas só foi revelado quando Abraão chegou ao limite da entrega. É assim com você também. A provisão está pronta. A vitória já foi declarada. Mas Deus está esperando que você suba o monte da rendição. Quando você descansa em Deus, o que era pesado se torna leve. O que era distante se aproxima. O que era impossível se realiza. Porque não depende mais da sua performance, mas da aliança que ele tem com você. O Salmo 37:5 diz:
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E ele faz. Faz além, faz diferente, faz no tempo certo e faz de um jeito que ninguém pode impedir. Este é o tempo de voltar para o lugar de confiança, de parar de tentar sozinho, de reconhecer que tudo o que você precisa está em Deus. A paz que você busca não virá por controle, mas por rendição. A cura emocional que você anseia não brota do esforço, mas da presença. A resposta que parece demorar não depende do seu grito, mas da sua entrega. Talvez hoje você esteja no limite, mas o limite humano é o ponto de partida do sobrenatural. Deus nunca disse que seria fácil, mas prometeu que estaria com você. E se Ele está com você, nenhuma batalha será enfrentada em vão. Quando você para de tentar sozinho e começa a depender de Deus, o céu se abre, o favor desce, a provisão vem, a promessa se cumpre. A escolha está diante de você. Continuar insistindo na força do próprio braço ou se lançar completamente nos braços do Pai. Ele está esperando, não para julgar, mas para agir. Não para exigir, mas para cuidar. E quando você fizer essa entrega, prepare-se, porque o que vai acontecer não será apenas uma mudança de cenário, será uma transformação de vida. Hoje, Deus te chama para uma decisão. Solte o controle, dependa dele e veja o que vai acontecer. Porque quando você para, Deus começa, e quando Deus começa, ninguém pode parar. Amém.